Magnífico dia, amados irmãos. Que a paz e o amor de Cristo façam morada em nossos corações. Que o Espírito Consolador nos faça transbordar de generosidade e positividade. Que sigamos firmes na rocha. Que neste devocional a clareza e o entendimento sejam presentes, nos capacitando a nos livrar de tudo que nos impedia de realizar a vontade do Pai. Que, como membros do corpo de Cristo, sigamos refletindo seu amor e seus ensinamentos a todos a quem Deus nos conectar. Amados, o capítulo 22 de 1 Samuel continua a narrativa da jornada de Davi em busca de refúgio e mostra o aprofundamento da crise em torno de Saul e seu reino. Davi foge para a caverna de Adulão, e seus irmãos e todos os necessitados se juntam a ele. Davi se torna o líder deles. O profeta Gade informa a Davi que ele não deve permanecer na caverna, mas sair para a terra de Judá. Davi obedece à palavra do profeta. Saul fica sabendo que os sacerdotes de Nobe ajudaram Davi e ordena que eles sejam mortos. Os soldados de Saul se recusam a matá-los novamente, mas Doeg, o Edomita, mata 85 sacerdotes e destrói a cidade de Nobe. Um dos filhos de Aimeleque, Abiatar, consegue escapar e procura refúgio junto a Davi, informando-lhe sobre a morte de seus colegas sacerdotes. Davi vai ajudar a Keila para proteger os habitantes da cidade dos filisteus. Ele busca a orientação de Deus sobre o que fazer, e Deus o institui a salvar a cidade. Quando Saul descobre que Davi está em Keila, ele se prepara para atacar a cidade. Davi persegue o perigo e decide fugir de Keila. E eu convido você para ler comigo na íntegra 1 Samuel, capítulo 22. Davi esconde-se em Adulão e Mispá. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em perto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. E foi dali Davi a Misipá dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte. Vai, entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Saul manda matar os sacerdotes. E ouviu Saul que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele. E estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, em Ramá. E tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam lá: Ouve, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós, terras e vinhas, e far-vos-á a todos capitães de milhares e capitães de centenas, para que todos vós tenham conspirado contra mim, e ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há de se doar de mim, e me participe, pois meu filho tem contra mim sublevado a meu servo, para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg, o Edomeu, que também estava com os criados de Saul, e disse: Vi o filho de Jessé chegar a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele ao Senhor, e lhe deu mantimento. E lhe deu também a espada de Golias, o filisteu.
Então o rei mandou chamar a Aimeleque, sacerdote filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, os sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles vieram ao rei. E disse Saul: Ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele disse: Eis-me aqui, senhor meu. Então disse Saul: Por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim e armar-me ciladas. Como se vê neste dia? E respondeu Aimeleque ao rei e disse: E quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto para a obediência e honrado na tua casa? Comecei, porventura, hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal. Não impute o rei coisa nenhuma a teu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito, nem pouco. Porém o rei disse: Aimeleque morrerás certamente, tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei aos da sua guarda que estavam com ele: Virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém, os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Vira-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomeu, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Também a Nobe, cidade destes sacerdotes, passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, e até bois, jumentos e ovelhas, passou o fio da espada. Davi assume a culpa das mortes. Porém, escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu para Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o edomeu, não deixaria de anunciar a Saul. Eu dei ocasião contra as almas da casa do teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte também procurará a sua, pois estará salvo comigo. Oremos, irmãos. A ti rendemos graças, Pai, porque tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão por este dia, gratidão pela tua presença, pela clareza das tuas palavras neste alimento que acabamos de receber. Senhor, que a importância de prestarmos atenção no que tu nos diz diariamente é muito importante. O nosso mundo a cada dia jaz maligno, a cada dia coisas e mais coisas que estão escritas na tua palavra vêm acontecendo, e o que mais precisamos é transbordarmos do teu amor, Pai. Pai, que a clareza desse estudo nos mostre o quão sofrido é as consequências daquele que não presta atenção em ti, daqueles que não vivem sobre a tua palavra, sobre os teus ensinamentos. A importância de viver a tua palavra é o que nos difere das pessoas comuns. Como membros do corpo de Cristo, nós vivemos, nós aplicamos e nós levamos com a essência que o Senhor nos dá a cada dia a tua palavra. Com as nossas vidas, nós somos exemplos, com os nossos testemunhos, nós ajudamos a clarificar as mentes. Com a nossa vida e os nossos exemplos, muitas pessoas enxergam como é correto, justa a vontade do Senhor em nossas vidas, mesmo quando acontecem coisas que a gente não entende.
Pai, entra com providência na vida das pessoas que perderam seus entes queridos. Que eles compreendam que isso é uma passagem. Nós viemos aqui para cumprir uma missão e quando a gente cumpre, nós retornamos para o Pai. É doloroso, é sofrido porque nós não fomos doutrinados nessa terra para perder alguém, mas a mentalidade precisa ser reinstalada, já que nós sabemos que para encontrar contigo é preciso passar pela morte. Que cada irmãozinho não veja a morte como uma coisa ruim, e sim o fim da missão dessa terra e a passagem para encontrar com o Pai, o Criador de todas as coisas. Pai, entra com providência na vida dos irmãozinhos que estão acamados. Muitas das vezes essas doenças são de fundo emocionais. Que o Espírito Santo Consolador os fortaleça e que as mentes se abram. Que a fé se multiplique para que milagres possam vir a acontecer. Pai, obrigada pela oportunidade de levar essas palavras aos coraçãozinhos que ouvem e compartilham da Tua palavra. Que a cada dia o desejo, a sede de conhecimento, a sede de Ti, Senhor, seja multiplicada. Pai, eu peço e agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E vamos às reflexões e os princípios desse capítulo, que a cada devocional vocês tenham a clareza do que a palavra do Senhor tem para vocês. Para cada vida um propósito, para cada coraçãozinho uma missão dada pelo Senhor. Então vamos lá. O capítulo destaca a busca contínua de Davi por refúgio e proteção em meio à perseguição de Saul. Isso mostra a importância de buscar segurança em Deus em tempos de crise. Não importa a situação ou a fase que você esteja vivendo. Nunca deixe de segurar na mão do Senhor e confiar que é Ele que te protege e capacita. A obediência de Davi à palavra do profeta Gade demonstra a importância de ouvir a voz de Deus e seguir suas orientações em nossa vida. Deus sempre fala conosco. Nós só precisamos silenciar a voz do mundo e prestar atenção no que Deus fala ao nosso coração diariamente. A ação de Doeg em matar os sacerdotes e destruir a cidade de Nob ilustra as consequências graves que podem surgir das nações impulsivas e injustas. Toda má ação gera sofrimento, gera atraso. Então, que sejamos conscientes em todas as nossas ações, sejamos intencionais e antes de agirmos, pensemos. Porque quando nós pensamos, nós conseguimos identificar as consequências das nossas ações. Então, antes de tomar qualquer decisão, dá uma respirada. Se preciso for, peça auxílio ao Espírito Santo. Mas nunca haja sem pensar. Não haja como ímpio. Não haja por impulso. Porque se você age por impulso, você corre o risco de se arrepender. A orientação de Deus a Davi ao ajudar a cidade de Keila mostra que Deus está atento às nossas necessidades e pode nos proteger em momentos de perigo. Quando nós nos entregamos de coração e verdade ao Senhor, em tudo que é situação, nós sempre o pedimos para ir na frente, para nos direcionar, para nos capacitar, que não seja feita a nossa vontade e sim a dele. Então, o que fica de reflexão nesse estudo? Que a cada passo que nós dermos no nosso dia seja de forma intencional, seja com intenção de agregar, com intenção de fazermos a coisa certa. E quando a gente não sabe o que fazer, que nós tenhamos a humildade de pedir ajuda primeiro ao Senhor e ficar atento aos sinais que Ele vai nos mostrar. Amados, que sejamos a mudança que nós esperamos no outro, a mudança que nós esperamos no mundo. Somos filhos amados, somos imagem e semelhança do Criador.
Como imagem e semelhança do Criador, nós tudo podemos porque Ele nos fortalece. Então decreta na sua vida a eliminação de tudo que te impede de realizar a vontade do Pai. Segura na mão do Senhor e siga em frente. Sejamos todos luz e sal na terra. Um beijo no teu coração e até o próximo estudo.